Hoje vamos iniciar a aula 3 de álgebra linear. Hoje vamos falar sobre sistemas lineares, tá? Sou o professor Gilvan, meu e-mail está aí. Tá 20 de março aqui a aula, porque não atualizei hoje no programa que eu tenho, que ele atualiza. Só que eu tenho que atualizar diariamente. Então, ele fica com a data do dia que eu atualizei. Equação linear. Equação linear é toda equação do tipo, esse tipo que está aí. Onde esses coeficientes, o A1 até o A1N, eles são números reais. O B também é número real. Tudo aqui é número real, tá bom? X1, X2, X3, X4, Xn são as variáveis, são as incógnitas, na verdade, tá bom? Vou passar um exemplo aqui para a gente poder entender. Exemplo 1. Quanto dá R$10 dividido para 2 pessoas? Então, o que é que se pensa? Dividir igualmente, né? Se eu dividir igualmente, vai dar R$5. Por quê? Eu fiz x mais x, que dá 2x, e peguei o 10 e dividi por 2. Só que eu posso fazer uma divisão não igualitária. Então, posso dar R$7 para um e R$3 para outro. Então, de forma geral, pode ser representado por essa equação, ó. X mais y igual a 10, onde x é a quantidade doada para a primeira pessoa e y é a quantidade doada para a segunda pessoa. Então, aqui, como é R$10, é um número inteiro, mas pode ser quebrado aqui. Por exemplo, pode dar R$7,50 para um, R$2,50 para outro, ou R$10 para um, ou 0 para o outro. Mas não deixa de ser uma divisão. Só não é uma divisão igualitária, igual como a gente aprende desde lá do alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 1000, que a gente estudou. Mas não deixa de ser a equação que move o problema. Questão 2, exemplo 2. Quando dividimos agora R$10 para 3 pessoas, aí podemos representar essa divisão por x mais y mais z igual a 10. Então, aqui aumenta a quantidade de incógnitas. Mas isso aqui é uma equação linear, ok? O sistema 2x2 a gente já estudou na aula passada, meio que implicitamente usando as variáveis da matriz inversa, né? Então, essa variável da matriz inversa, ela acaba sendo a mola propulsora para os sistemas lineares. A gente já aprendeu sistemas lineares 2x2. O que é que representa uma equação 2x2? Deixa eu voltar aqui para explicar uma coisa para vocês. O que é que representa isso aqui? Esse x mais y igual a 10. Se você for representar no plano cartesiano, isso aqui é uma reta, tá? Então, quando você tem um sistema 2x2, você tem um sistema de retas. O que pode acontecer com retas, se você for pensar geometricamente? Pode acontecer delas serem paralelas, ou seja, o sistema não tem solução. Pode ser que elas sejam concorrentes, ou seja, o sistema tem apenas uma única solução. E pode ser que elas sejam perpendiculares, também tem uma única solução. Paralelas, perpendiculares, ou seja, reta igual, né? Caso que não vai acontecer aqui, tá? Tem essas 3 possibilidades. Mas, o que acontece se aumentar uma variável? O que é que eu tenho agora aqui? Eu tenho x mais y mais z igual a 10. Essa equação me dá o quê no plano cartesiano? Na verdade, aqui como tem 3, são 3 dimensões. O que é que me dá no R3? Isso aqui no R3 me dá um plano, tá? Isso é um plano. Bom? Continuando. Então, o sistema linear 2x2 consiste nas equações lineares, em 2 equações lineares e 2 incógnitas. De modo geral, AX mais BY igual a B1, CX mais DY igual a B2, onde A, B, C e D, B1 e B2
são todos números reais, ok? A galera tá caindo direto aqui na internet. Vamos representar de forma matricial. Vamos representar de forma matricial. O que é que a gente vai representar? A matriz A vai ser dada pelos coeficientes do sistema, que é A, B, C e D. A matriz X é a matriz das incógnitas, que no caso aqui é X pequeno e Y, né? E a matriz B é dos coeficientes da equação, os coeficientes independentes, que estão sempre depois da igualdade, que é o B1 e o B2. Então, a matriz B vai ser representada por B1 e B2. Lembre-se de multiplicação de matriz, aula anterior, né? Essa aqui é 2 por 2, essa aqui é 2 por 1. Então, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, dá para multiplicar. E quando eu multiplico, eu obtenho uma 2 por 1 também. Ora, se eu obtenho uma 2 por 1, ela pode ser igualada com uma 2 por 1. Então, aqui está tudo ok, tudo resolvido, bonitinho. Acontece que a gente não consegue resolver essa equação usando o sistema que eu vou fazer aqui. Bom, sistema linear. Se o det for diferente de zero, o det, para que serve ele? Ele está intimamente ligado à existência ou não da solução das equações lineares lá, do sistema de equações. Se o det for diferente de zero, o que significa? Significa que existe a matriz inversa, A-1. Logo, o sistema é possível e determinado, ou seja, existe uma única solução, e essa solução será dada por. Então, eu tinha o sistema A vezes X, a matriz X vezes B. Como existe, se o det, claro, for diferente de zero, como existe a inversa, eu vou multiplicar essa equação por A-1 por ambos os lados e pela direita, tá bom? Pela direita. Porque eu não vou poder multiplicar pela esquerda, tá bom? Por que eu não posso multiplicar pela esquerda? Pela ordem e compatibilidade das matrizes, tá? Porque a matriz B, ela é uma matriz 2 por 1. E a matriz inversa, como A é quadrada, a matriz inversa também vai ser uma quadrada. Então, como A é 2 por 2, a inversa também tem que ser 2 por 2. Então, não tem como fazer essa questão. Então, por isso que ela tem que ser multiplicada pela esquerda. Então, pronto. Multipliquei pela esquerda. A menos 1 vezes A vezes X igual a menos 1 vezes B. Só que A menos 1 vezes A vai dar a matriz I, identidade de ordem 2, que é aquela matriz diagonal, onde a diagonal principal é 1, o resto tudo é 0. Vezes X igual a menos 1 vezes B. Ora, só que a matriz I, na multiplicação de matrizes, faz o papel do elemento neutro, ou seja, como se fosse o número 1 das multiplicações de matrizes. Então, I vezes X dá o próprio X, está aqui a solução. A gente nunca resolve assim, né? Então, qual é a moral da história? Então, aqui, se eu tiver um sistema aqui onde a matriz A é dada por A, B, C e D, e se eu pegar o det de A dessa matriz, se ela for diferente de zero, a gente, como aqui é muito fácil, a gente sabe fazer já a inversa das matrizes, 2 por 2, o ruim aqui é quando for 3 por 3, mais na frente eu vou explicar. Então, basta achar a matriz inversa e multiplicar pelo vetor B, né? Se eu achar a matriz inversa e multiplicar pelo vetor B, eu acho a minha solução. Olha, isso é interessante no modo matricial. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para entrar. Então, isso é interessante no modo matricial. Vamos lá, me perdi aqui. Fui olhar o zap, alguém me falando. É complicado. Dar aula e olhar zap e o pessoal me perguntando as coisas é complicado. Então, pronto.
seguindo. Então, se o det for diferente de 0, sempre tem a resposta, e a resposta sempre é desse tipo aqui, ó. Bom, você pega a inversa da matriz. Isso vale para todos os sistemas quadrados, tá? Eu fiz por 2 por 2, mas vale para todos os sistemas quadrados, tá bom? 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, e assim vai a vida. Resolvendo o sistema linear. Então, tendo o sistema linear, usando a forma matricial. O sistema linear é dado por quem? 2x mais y. Eu coloquei só questão didática, tá? Mais y igual a 1. 5x mais 3y igual a 2. Aí eu coloquei na forma... Aqui falta vocês fazerem aqui. Eu esqueci de falar que é para vocês fazerem. O sistema linear 3 por 3 é a mesma ideia, né? Só que agora aumenta uma equação e o x fica maior. A matriz x fica x, y, z, né? E tem um B1, B2 e 3. Mesma história, a gente já aprendeu a resolver determinantes de matrizes quadradas. Se det de A for igual a 0, diferente de 0, existe a inversa, mesma história que eu acabei de falar, 2 por 2, vale para qualquer matriz quadrada. Então, aqui eu vou passar mais um passinho. Agora é o seguinte, vamos resolver os sistemas lineares 3 por 3. Mas, para resolver o sistema linear 3 por 3, vamos estudar 2 métodos, tá? O primeiro método é a regra de Cramer, que pede na questão 1, para resolver a regra de Cramer. O que é que consiste a regra de Cramer? O sistema linear tem que ser quadrado, 3 por 3, no caso, 4 por 4, 5 por 5. Se o det for diferente de 0, então o sistema é possível e determinado. E sua solução é dada por x vai ser o det de AX, eu vou já explicar como eu acho essa matriz AX, dividido pelo det de A. Como o det de A é diferente de 0, tem solução, porque vai ficar alguma coisa dividido por um número diferente de 0, não tem nenhum problema. Se fosse 0, que daria problema. Dividir por 0 não é complicado. Indeterminado, na verdade. É impossível. Então, y igual a det de AY, det A, e z é det de AZ, det A. Vamos resolver na prática. Exercício. Vamos resolver o sistema 3 por 3. Então, tem esse sistema 3 por 3. Eu peguei a matriz A dos coeficientes, que é 2 menos 1, menos 1, 1, 1, 1, 3, menos 2 e 1. Aí aqui eu vou dar o pulo do gato, eu calculei o det, eu digo que é 9. Aí eu peço para você verificar realmente. Se tiver alguma falha, você corrige e vou mandar o Pix de R$5. Quem é o delta? Quem é desculpa, o delta já. Quem é o AX? O AX vai ser a matriz A, substituindo a primeira coluna, no caso aqui, essa primeira coluna que está 2, 1, 3, pela coluna que está em azul, ó, menos 1, 0 e 4. Quer ver? Está aqui, ó. Então, a AX, eu substituo a primeira coluna, né? E substituo por aquela que está de azul. Fazendo a conta, o det de AX vai dar menos 3. Mais uma vez, peço para você verificar. A Y. Então, a Y agora, vou tirar a coluna 2 e colocar aquela que está em azul. Calculo o det, vai dar menos 14. E a matriz AZ, eu vou tirar a terceira coluna e substituir pela que está em azul dos coeficientes do sistema, onde eu vou achar o determinante de AZ, que vale 17. Aí eu jogo na regrinha que eu coloquei ainda agora para vocês. Quem é o X? O X vai ser quem? Det de AX, que deu menos 3, sobre det de A, que dá 9. Simplificando, dá menos 1/3. Y, det de AY, que dá menos 14, sobre det de A, que é 9. Então, aqui não tem como simplificar, fica assim mesmo. E Z, det de AZ, que dá 17,
dividido por det de A, que dá 9. Ok? Acho que eu fiz certo, né? Beleza. Até aí, ok. Agora, a grande observação. A regra de Cramer tem um interesse mais teórico do que prático. Quando o número de equações é muito grande, fica bastante trabalhoso resolver o sistema por meio da sua aplicação. Por exemplo, num sistema 5 por 5, teremos que calcular 6 determinantes de ordem 5. Meu Deus, né? Isso se torna um trabalho braçal, né? Essa regra de Cramer só é válida para sistemas quadrados, tá? Já falei isso no slide anterior. Então, aqui é só uma questão didática, só para te explicar. Então, os professores do ensino médio explicam esse método só para a questão 3x3 no máximo, né? Beleza. Existe um outro tipo de método de resolução, que é o escalonamento. O escalonamento consiste em transformar o sistema num equivalente, no formato de escada. O formato de escada é você transformar aquela sua matriz A inicial em uma matriz triangular superior, tá? Tem gente que confundiu triangular superior com triangular inferior, mas aqui a gente vai usar mais as matrizes triangulares superiores, porque ela já te dá a resposta direto, né? Dá um pouco de trabalho fazer as operações, mas perto daquela da regra de Cramer se torna muito mais prático, principalmente para sistemas maiores, por exemplo. E vale para todo tipo de sistema, não é preciso ser só quadrado, igual a regra de Cramer, tá bom? Pode ser 3x3, 4x3, 3x4, 5x7 e assim vai a vida, tá bom? Para isso, usamos as operações elementares sobre linhas. Então, a gente vai usar operações elementares sobre linhas. O que é que consiste isso? Eu posso trocar as linhas do sistema sem problema algum, trocar de ordem, tá? Então, a primeira linha pode se transformar a terceira na segunda e assim vai, tá? Eu não posso suprimi-las, tá? Ele tem que continuar com 3 equações. Multiplicar uma linha por uma constante diferente de zero e somá-la com outras, ou subtrair, também pode. Substituir uma linha por outra somada e multiplicada por uma constante, pré-multiplicada por uma constante, aquilo que eu falei no tópico anterior. A gente vai ver isso mais na prática, né? Como? Aqui. Vamos resolver o sistema linear usando o escalonamento. Tá aqui o sistema, de novo eu coloquei um de forma didática, mas eu poderia tirar de segundo aí. Mas aqui embaixo eu tirei, ó. Então, o que acontece? O sistema, ele tem que ficar uma forma de escada. O que diabo é isso? Tu tem que deixar ele aqui mais ou menos zerado. Então, tu vai zerar aqui debaixo do x, tu vai zerar ele para as duas próximas equações. Então, aqui onde tem 2 vai ter que ser 0, onde tem 3x vai ter que ser 0. E no próximo passo, o y da segunda em diante tem que ser 0. Então, aqui, depois que surgir uma outra equação aqui na segunda, ela vai ter que ser 0 aqui na terceira. Então, vai ser zerado no x e no y vai sobrar só o z. Aí, z igual a alguma coisa já me dá a resposta. Ela vai me dar a resposta de trás para frente. Ela vai me dar a resposta em z, pego, substituo na segunda, dá uma resposta em y, pego, substituo o y e z na primeira, dá uma resposta em x. Então, faz o processo reverso. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Agora tem que ter um passo a passo e bem devagar. Então, a primeira equação não vou mexer, deixa lá. Eu poderia ter trocado a posição? Poderia, mas como o x na primeira equação só tem um coeficiente 1, eu vou deixar ele lá, que é muito mais fácil, tá? Eu poderia trocar de posição, mas aí, cada caso, aqui é bom saber se o cara colou ou não, porque aqui cada um vai ter uma solução, praticamente. Só se o cara for muito sagaz e ter a mesma ideia que o outro. Vamos lá. Aqui. Professor, como é que eu obtive essa equação aqui agora? O que é que tu acha? Oba! Desculpa me interromper, aqui tem umas 4 pessoas tentando entrar. Tá, desculpa, porque fica ruim para eu conseguir já, tá? Obrigado. Fica ruim gerenciar aqui. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer agora?
Sim, deixei a primeira equação, né? A primeira equação deixei. A segunda surgiu essa agora, ó. O que aconteceu? Eu vou colocar aqui a operação que eu fiz. A segunda linha agora que está sendo posta aqui, ela foi trocada por quem? Eu peguei a menos 2, multipliquei a primeira linha e somei com a segunda linha. Então, eu peço que vocês façam isso com calma. Eu fiz com calma, devagar aqui. Deu um trabalho do caramba para fazer essa aula aqui. Então, uma aula que vai durar, por exemplo, meia hora, aqui já fez quase 4 horas só para resolver esse sistema. Se eu pegar a primeira, multiplicar, como aqui é 2, eu multiplico pela primeira pelo menos 2, né? Sempre esse aqui faz o papel de pivô, que a gente diz. Então, se eu pegar essa aqui e multiplicar por menos 2, o resultado somar com essa, obtém isso aqui, ó, tá? Tem que ter muito cuidado com os sinais. Se você errar um sinal, você vai para muito longe da resposta, tá? Então, a galera que tem dificuldade com sinal, meu amigo, comece a rezar. Beleza. Na terceira equação, aqui ficou um espaço que eu não consegui tirar aqui no programa que eu tenho. Não sei o que aconteceu, eu tentei várias formas, não consegui. Na terceira equação, o que foi que aconteceu? Mesma ideia, né? Peguei a primeira, multipliquei por menos 3 e somei com a terceira linha. Ó. Aí eu obtenho essa aqui. Só que eu vejo que a terceira linha, ela é tudo múltiplo de 5. Então, dá para eu simplificar por 5. Pode ser menos 5? Pode. Fica a seu critério. Tá? Se eu quiser pegar essa segunda linha aqui e multiplicar por menos 1, pode? Pode. Fica a seu critério. Tá bom? Então, aqui vai da sua agilidade e habilidade com os cálculos básicos. Ok? Aí obtenho esse sistema agora. Olha, ele já está ficando na forma escada. Por quê? Não tem mais x na segunda equação, não tem mais x na terceira equação. Agora falta eu dar uma transformada e tirar esse y da terceira equação. Aí eu fico com um sistema escalonado na forma escala. Próximo passo. Então, o que é que eu vou fazer? Deixei a primeira, eu não mexo, essa daqui é de praxe, não mexer, né? A segunda foi aquilo que eu falei para vocês, eu multipliquei tudo por menos 1/5, dividi tudo por 5 negativo, né? Se eu quiser fazer assim, multipliquei tudo por 5 negativo e obtive esse cara aqui, ó. Essa equação que ficou bem mais simples. E na segunda, na terceira, desculpa, o que aconteceu? A linha 3, fiz errado, né? Deixa eu voltar aqui, que eu fiz uma besteira aqui. Eu peguei, na verdade, essa aqui, dividi essa terceira linha aqui, eu dividi por 5 negativo e troquei de lugar com a segunda. Foi isso que eu fiz, tá? Aqui. Esqueci de falar. E a terceira eu fiz só colocar a segunda linha, tá? Nesse aqui. Eu posso permutar linhas, não tem nenhum problema. Beleza. Chegou aqui, eu estou no impasse. Então, eu tenho que transformar esse menos 7 aqui em 0. Ora, pega a primeira, multiplica por 7, né? Ou, desculpa, pega a segunda linha e multiplica por 7. Então, vamos lá. Peguei a primeira, deixei. Peguei a segunda, deixei. E fiz agora aquilo que eu falei anteriormente. Ó. Então, eu peguei a segunda linha, multipliquei por 7 e somei com a terceira linha. Aí, obtive uma nova terceira linha. Ora, daqui de cara, se eu cortar o 0, z vai ser igual a 3, né? Nessa última equação aqui, z vai ser igual a 3. Se eu tenho z igual a 3, substituo na segunda, acho y. Eu tenho y e z, substituo na primeira, achei o x. E assim ficou muito mais fácil resolver, pelo menos eu acho. Então, aqui vamos fazer o sistema. Ó, finalizando da última equação, temos que o z vale igual a 3, substituindo na segunda y igual a menos 2, substituindo na primeira, enquanto x igual a 1. Portanto, a solução é uma terna, com 3 números, é claro que é terna, onde x, y e z, porque isso é um ponto do plano. Então, o ponto de encontro dos 3 planos aqui, o ponto de encontro desses 3 planos iniciais aqui, ó,
x mais 2y mais 3z igual a 6 é um plano. 2x menos 3y mais 2z é outro plano. 3x mais y menos z menos 2 igual a menos 2 é outro plano. Então, esses três planos, eles se encontram num único ponto, e esse ponto é esse aqui. Ok? É o ponto 1, menos 2 e 3. Lembrando que, como achei somente uma solução, é porque a matriz lá, com certeza, o det dela é diferente de zero, ou seja, existe a inversa. Como é uma matriz 3 por 3, eu não sei se vocês sabem calcular a inversa de matriz 3 por 3. Não sei qual foi o método que vocês aprenderam, mas eu tenho um aqui, não sei se vai ajudar vocês, ou vocês vão aprender, ou você vai continuar com o de vocês. Mas numa próxima aula a gente discute isso. Vamos lá. E a gente generaliza, faz um sistema M por N, pode trocar a ordem, pode ser 2 por 3, 3 por 2, pode ser 2 por 2, que é o quadrado, e assim vai. É a mesma ideia, né? Aí aqui a gente vai estudar uns casos particulares, por quê? Vamos estudar uns que não são quadrados, que no caso são 2 por 3. Escalonando o sistema de equações. Então, 2 por 3 consiste em o quê? Em 2 equações e 3 incógnitas. Ora, usando o método de escalonamento, eu vou ter que zerar aqui onde tem x. Se eu zerar onde tem x, o que é que eu fiz? Repete a primeira e faça a conta na segunda, né? A linha 2 foi menos 2 multiplicada pela linha 1, somado com a linha 2, que dá essa segunda equação aí. Como eu sei que todos são múltiplos de 3, eu vou pegar e dividir tudo por 3, né? Como é negativo, eu dividi por menos 3. Eu acho que eu acabei errando aqui. Mas vamos... acho que eu acabei errando aqui. Tem algum erro aqui, né? Se eu dividir por 3, isso aqui deveria ficar positivo, esse negativo, né? Concorda comigo? Aqui na última linha aqui. A não ser que eu divida só por 3 aqui, né? Se eu dividir só por 3, dá a resposta legal. Tenho que rever isso aqui. Vou até marcar logo aqui para não distribuir erro para vocês. Ok. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Não, professor. Isolo y na última equação, temos que... tá. Muito rápido? Também não estou conseguindo, professor. Tá difícil de entender, professor, porque como o senhor só está falando, o senhor não está escrevendo, às vezes fica meio ruim para poder entender o que o senhor está fazendo. Digamos, eu demorei um bom tempo para entender o que era essa linha de L2, que era L2 multiplicado pela linha 1, mais somado à linha 2. Ficou difícil de entender. Isso. Como eu estou gravando, a questão maior é porque eu estou gravando. Então, quando a pessoa for estudar sozinho lá, ela vai entender um pouquinho melhor, que ela vai passo a passo. Não tem como dar aula, senão ela vai dar umas 5 horas aqui. Esse é o problema. E fica muito pesado o vídeo, tá bom? Mas vamos lá. Depois vocês veem o vídeo, ou depois, quando eu gravar o vídeo, a gente para discussões, tá bom? Seguindo. Então, aqui substituindo nessa equação aqui, eu vou pegar e isolar o y. Se eu isolar o y aqui nessa última, eu vou encontrar isso aqui. Y igual a z menos 4. E substituindo esse valor na primeira, eu vou encontrar que x é igual a z mais 4. O sistema 2 por 3 é possível e indeterminado, tendo a variável z chamada de variável livre, que alguns livros colocam t, tá? Não sei porquê, mas vou deixar z, que eu acho que é bem mais fácil. A solução geral é x, y, z, só que o x é quem? Z mais 4. O y é quem? Z menos 4. E o z é o próprio z. Então, fica em função de z. Isso aqui vai ser interessante para a gente achar resoluções de sistemas homogêneos, quando a gente for achar quando o vetor é LI ou LD. LI é linearmente independente e LD é linearmente dependente. Na próxima aula a gente vai discutir isso aí, bom? Escalonando agora um contrário, um 3 por 2. Então, 3 equações e 2 incógnitas. Então,
2 por 3, 3 por 2, desculpa. Então, aqui tem 3 equações, fazendo a mesma jogada, né? Sempre a mesma jogada, zerando o x aqui. Então, se eu zerar o x, eu substituo a primeira, fiz a conta na segunda, que foi isso aqui, e fiz a conta na terceira, que foi isso aqui. De cara, eu encontro 2y. De cara, eu encontro 2y. E eu encontro 2y que eles são iguais. Ora, se eles são iguais, o que acontece? Passou direto, né? Então, se eles são iguais, o que acontece? Eu substituo na primeira e acho o desculpa, o x. O x vale 2. Logo, é um sistema possível e determinado, né? Ele é possível e determinado, que na solução é 2 e 4. O x é 2, o y é 4. Já o outro 3 por 2, utilizando o mesmo raciocínio, fazendo esse aqui, fazendo isso aqui, fazendo isso, eu encontro... aqui está uma bronca, ó, porque eu encontro 2y. Então, uma hora ele tem que ser 10, uma hora ele tem que ser 4. Isso aqui é um sistema impossível, tá? E, por último, chegando todo sistema linear se reduz a isso aqui, ó. Então, todo sistema linear, ele se reduz a isso. Então, aqui ele pode ser... Não quero pegar. O sistema linear, ele pode ser possível ou impossível. Quando que ele é impossível e quando é que ele é possível? É a discussão que a gente tem que fazer. Então, quando ele é quadrado, ele é sistema linear possível se o det for diferente de zero daquela matriz e vai ser determinado, que é onde a gente quer trabalhar, justamente nesse verde aqui, ó. É achar uma solução única. Tem casos que é interessante a gente achar o indeterminado, tá? O impossível, deixa para Deus, que ele resolve, tá bom? E o sistema homogêneo. O que é o sistema homogêneo? É o mesmo sistema linear, mas só que agora a matriz B, todos são coeficientes iguais a zero, ó. Mas o método de resolução é o mesmo que a gente aprendeu. Vamos usar o melhor método que tem, que é o escalonamento. Para a prova, eu acho que é melhor usar escalonamento, tá bom? É uma dica que fica. Um sistema linear, ele homogêneo, ele só pode ser, ele é sempre possível, tá? Por quê? Pois pelo menos o zero é solução. Quando eu digo zero, vai depender do tipo 2 por 2, 2 por 3, 3 por 2. Então, aqui a gente vai estudar os vetores nulos dos espaços, tá bom? E isso aqui é interessante porque, fique bem claro isso, pelo amor de Deus, no sistema homogêneo, sempre tem a solução nula, só que aqui a gente quer atrás da solução não nula, que é a mais interessante para a gente, que são as soluções não triviais, né? As triviais não tem graça. Então, esse aqui é a minha aula de hoje. Espero que, como eu falei,